Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Gerenciamento de Projetos. Meu nome é Maurício Angeloni, estamos na semana 13 e abordaremos hoje as ferramentas de gestão ágil. Estamos iniciando, então, a terceira parte desta disciplina. E nessa terceira parte da disciplina de Gerenciamento de Projetos, abordaremos as ferramentas de gestão ágil com foco no framework Scrum. Vamos entender as estratégias de desenvolvimento do produto, o processo, os papéis e responsabilidades, os artefatos e eventos e toda a estrutura organizacional ágil do framework Scrum. Lembrando que framework é uma estrutura de processos, técnicas e ferramentas que explicam e orientam a execução de tarefas. Bom, né, existe uma definição bastante importante para fazermos antes mesmo de falarmos sobre o processo de desenvolvimento de produto com o framework Scrum, que é a definição da estratégia de desenvolvimento do produto. Na prática, tá, o Product Owner, né, ou seja, o responsável pelo produto, ele deverá definir, juntamente com o cliente, a cadência das entregas, utilizando um roadmap do produto. Né? Um roadmap, aqui exemplificado nesta figura, né? Um roadmap é uma rota, né, de estrada. Tá? O roadmap do produto ele pode ser considerado, então, como uma bússola ou um roteiro que guia o desenvolvimento do produto. Este roteiro ele tem como base as necessidades do cliente, representando uma visão em linha de tempo, tá? E as funcionalidades que poderão ser entregues, como pode ser observado, né, na imagem deste slide. Tá? Ele ilustra a representação do roadmap do desenvolvimento de um aplicativo de transporte individual com solicitação de viagens. Tá? Tem toda uma sequência lógica, né, temporal, que deverá ser entregue, tá, ao cliente. Para construir este roadmap do produto, é importante que seja feito um brainstorm. Né? O que é um brainstorm? É uma chuva de ideias, é uma discussão aberta, sem julgamentos prévios, sem preconceitos, sem regras, em que o importante é que seja um processo colaborativo e criativo, tá? De geração de ideias. E esse brainstorm ele deve incluir o product owner, né, o dono do produto, o cliente, onde de maneira colaborativa eles respondam algumas perguntas, tais como onde estamos, né, para onde iremos, qual será o caminho, tá? Ou seja, as funcionalidades do produto. Então, com um roadmap em mãos, o cliente ele pode ter, né, uma previsibilidade de quando poderá lançar o produto no mercado para tentar, né, as funcionalidades e então obter o feedback do cliente final ou do consumidor, nesse caso do consumidor do aplicativo. Bom, nesta imagem, aborda de maneira mais detalhada, né, além da vantagem de fornecer ao cliente, né, uma visão geral, tá, sobre as entregas do produto, né, ou seja, cada incremento de produto numa linha do tempo, né, que ajuda a equipe ágil, ou seja, o Scrum Team, a equipe Scrum, a entender a cadência das entregas, dos entregáveis. Importante para se definir a meta e a duração dos sprints, né, dos tiros, né, projetos aí com duração, né, de 1 a 4 semanas, né, sprints com duração, né, de 1 a 4 semanas. Sprints são tiros curtos, né, corridas curtas, tá? Em geral com duração de 1 a 4 semanas.
tá? Estudaremos todos esses termos com mais detalhes ao longo dessa terceira parte da disciplina de gerenciamento de projetos, tá? Como a gente pode observar na imagem deste slide, ela representa como que os sprints podem ser distribuídas para entregar os marcos do roadmap do produto. Tá? Então temos aqui o início do projeto, né, em janeiro, por exemplo, o início do desenvolvimento, então esse é o marco inicial. Aí você tem o roadmap, né, ou seja, iniciando com as sprints. Então uma sprint de duração de 2 semanas, tá, onde você entrega partes das telas do aplicativo. Né? Seguindo no roadmap, você tem mais um sprint de 2 semanas. Então já estamos agora em fevereiro, tá? Então você tem aí a navegação nas telas do aplicativo, continuando aí mais uma sprint de duração de 2 semanas. Você tem parte da funcionalidade de cadastro, né? E sempre com validação, né, do product owner, né, do cliente. Tá? Mais 2 semanas de trabalho de projeto, né, uma sprint de mais uma sprint com duração de 2 semanas. Já estamos aí em março. Você tem a funcionalidade de cadastro do aplicativo. Lá, mais uma sprint de 2 semanas. Então o aplicativo ele já faz parte do cálculo da corrida. Tá? Mais 2 semanas de sprint, já estamos em abril. Então ele faz o cálculo da corrida. Tá? Mais uma sprint agora de duração de 4 semanas. Tá? Já estamos então em maio. Né? Você já pode simular uma solicitação de viagem. Mais uma sprint de duração de 4 semanas. Tá? Você já consegue compartilhar a viagem, né? Tem as telas de compartilhamento da viagem. E mais uma sprint de 4 semanas, você tem aí então o compartilhamento da viagem, a entrega, né, final ali do produto. Tá? Então é assim que funciona, né, esse roadmap para ajudar a equipe Scrum, o time Scrum, né, a guiar ali os entregáveis. Tá? O cliente tem uma visão geral de cada checkpoint, né, o que ele vai ter de entregável, de resultado. Tá? Então essa é uma visão geral, né, do roadmap com os sprints, né, seguindo aí a metodologia Scrum. Bom, então, falando especificamente sobre o framework Scrum, né, ele é um framework composto por eventos, né, ou seja, papéis e artefatos. Tá? A utilização desses 3 componentes, né, os eventos, os papéis e os artefatos, ele sustenta o desenvolvimento de produtos complexos, tá? Para o qual seria difícil prever todas as funcionalidades. Né? Então, essa dificuldade ela torna interessante a ideia de desenvolver partes do produto, verificar as funcionalidades na prática e alterar, né, continuamente ou continuar a desenvolver o produto, né, sempre corrigindo rotas, tá? Aproveitando ali as vantagens então do feedback. Tá? Bom, então, esse processo ele acontece de forma iterativa e incremental, tá? Em projetos curtos de até 4 semanas, conhecidos como sprints. Tá? Então, esses projetos ou sprints, eles têm como objetivo a entrega de partes do produto que possam ser avaliadas e validadas pelo cliente, tá? Confirmando ou não, então, se o produto está sendo desenvolvido conforme as expectativas do cliente ou do mercado. Tá? Esse fluxo de gestão do projeto é retratado nessa imagem, deste slide. Tá? Ele é conhecido como gerenciamento ágil de projetos. Né? Vamos estudar cada parte desse gerenciamento ágil de projetos nas próximas aulas, iniciando com o Product Backlog, né, as Sprint Planning, tá? Os Sprint Backlog, tá? O desenvolvimento do produto em si com as Daily Scrums, né, as reuniões diárias, tá? Depois o Sprint Review, tá? A Sprint Retrospective,
e os incrementos, né, do entregável. Então, a cada sprint, a gente entrega valor para o cliente, a gente gera valor para o cliente. Então, com essa metodologia, você consegue, de forma frequente e constante, entregar valor para o cliente. Então, estudaremos detalhadamente nas próximas aulas cada uma dessas etapas do framework Scrum, ok? Bom, de forma geral, né, então, o framework Scrum está separado por itens. Tá? A primeira parte, né, do planejamento, temos então planejamento, execução e monitoramento e encerramento. Então, a primeira parte do planejamento é o grooming, né? Ou seja, é a atividade de refinamento, manutenção e evolução das especificações do produto. Tá? Essa atividade ela é realizada em um artefato chamado Product Backlog. Tá? O artefato Product Backlog, né, na prática, é um documento que lista todas as funcionalidades do produto, tá? Conhecida até aquele momento, claro, tá? E que pode mudar, tá? Com o tempo e com as experiências da sprint. Então, não é nada fixo, né? De acordo com os feedbacks, da sprint, essa lista ela pode ser alterada, tá? E ela é ordenada de cima para baixo, né? Das mais prioritárias, né? Dos requisitos, das especificações prioritárias, para as menos prioritárias. Ok? Depois, a Sprint Planning, né, que é a atividade, é o nome do evento de planejamento dos itens que serão entregues na sprint. Tá? 1 até 4 semanas. Né? Então, os itens são selecionados do Product Backlog. Tá? Lembra que este artefato ele tem funcionalidades do produto, né? Então, no planejamento da sprint, são selecionados os itens prioritários e podem ser desenvolvidos no curto período da sprint, tá? Gerando uma nova lista e um novo sprint backlog. Tá? Então, a sprint backlog ela é a lista desses itens selecionados para desenvolver na sprint. Tá? Esse, então, é o segundo artefato do processo que dá início à etapa de desenvolvimento, execução e monitoramento, né, do produto, execução do produto e monitoramento do andamento. Tá? Então, partimos para a etapa de desenvolvimento do produto, que é a etapa de construção em si, né, do produto. Aqui, os desenvolvedores, né, desempenham as tarefas necessárias para entregar partes do produto ao final da sprint, né, de 1 a 4 semanas. Tá? Tem a Daily, né, a Daily Scrum, né, é um evento que acontece todos os dias com os membros da equipe durante 15 minutos, né, mais ou menos 15 minutos, tá, para alinhar sobre as tarefas que estão sendo desempenhadas e compartilhadas, né, possíveis impedimentos para o desenvolvimento aí do produto. Então, a ideia, na verdade, ela é promover a colaboração e o trabalho em equipe. Então, essas reuniões diárias, elas servem para a gente identificar as dificuldades, né, que ocorreram no dia anterior, né, e traçar estratégias para o dia atual, né, trabalhando de forma em equipe, buscando soluções, né, de forma em equipe. Tá? A Sprint Review, né, que é um evento, né, de revisão, tá? Sprint Review, um evento de revisão do que foi produzido na sprint. Tá? Então aqui, nesse ponto, a equipe ela apresenta para o cliente a parte do produto que foi desenvolvida, tá? Com o intuito de coletar feedbacks e melhorar o produto. Esse evento é o final da etapa de execução e monitoramento e início da etapa de encerramento. Tá? O incremento que acontece, né, ou parte do produto que foi produzido, que foi entregue nessa etapa de desenvolvimento, então, ela é a revisão da sprint, tá? Para que se parta, então, para o encerramento, né, que é a retrospectiva da sprint. A retrospectiva da sprint era um evento do qual apenas a equipe ágil participa, sem o cliente, sem o product owner, né? Apenas a equipe ágil. Então, a equipe
Scrum, a equipe ágil, ela se reúne para discutir oportunidades de melhoria para a próxima sprint, tá? Definindo quais comportamentos ou processos podem ser então melhorados, tá? Então, essa foi uma visão geral, né, da ferramenta Scrum. De início, este ciclo ele pode parecer complicado, mas não se preocupe porque durante toda essa terceira parte da disciplina, escreveremos e detalharemos cada uma das etapas, eventos, artefatos, papéis do Scrum, né, e as características da estrutura organizacional. Ou seja, vamos ver em detalhes o Product Backlog, o Timeboxing, os eventos, as equipes de projeto ágeis, o Product Owner e o Scrum Master, tá? Então, pessoal, até a próxima aula.